Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um bate-papo. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom, se vocês puderem ir respondendo. A gente começou colocando um vídeo, uma música, para ir harmonizando, tranquilizando a todos, para as pessoas irem chegando, as pessoas irem se aproximando, para a gente poder começar a bater esse papo desta tarde, onde a gente quer falar um pouquinho sobre o altruísmo. E a gente trouxe o título de que o altruísmo é o remédio para o egoísmo. Mas antes da gente começar a desenrolar o tema, eu queria convidar a todos para fazermos uma prece para iniciarmos as nossas atividades. Vou pedir a todos que fechem os seus olhos, que elevem os pensamentos, que pensem na figura de nosso Mestre Jesus, que nesses instantes procurem deixar um pouco de lado as suas angústias, as suas inquietações, as suas preocupações, e que possamos, nesses instantes, nos concentrarmos no aqui e no agora, na oportunidade de conversarmos, de trocarmos experiências sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. E a vós, Mestre, rogamos a permissão de darmos início a essas atividades com as suas bênçãos e com o apoio, com a inspiração dos Espíritos amigos. Que possamos estarmos imarnados, juntos, nas reflexões que discutiremos nesta tarde. E com a prece que nos ensinastes, através dos seus discípulos, pedimos a vossa bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não em tentações, mas livrai-nos de todos os males, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Boa tarde, pessoal, novamente. Só um minuto, deixa eu pôr uma luz. Voltei. Uma luz para ficar mais claro o ambiente. Gente, então a ideia hoje é a gente bater um papo, conversar um pouquinho sobre o altruísmo. Muitas pessoas às vezes podem ter lido o título, né? Estranhado, falou altruísmo, mas o que nós temos a ver o altruísmo com o espiritismo? E aí a gente ainda colocou que é o remédio para o egoísmo. A gente, semana passada, a gente bateu um papo, né, numa live que eu fiz com o Roberto no domingo, e a gente acabou falando sobre o egoísmo. A gente estava falando sobre o capítulo 12 do Livro dos Espíritos, que fala sobre sede perfeitos. E um dos tópicos, né, dos itens, era o egoísmo, que estava nas questões 913, 914 e 915 do Livro dos Espíritos. E aí, eu, durante essa semana, fiquei intrigado. Eu fiquei pensando, né, diante de tudo que estamos passando, como as pessoas estão saindo para suas atividades do dia a dia, muitas vezes se colocando em risco,
E fiquei na dúvida de qual sentimento passa por essa pessoa. Se é a obrigação do trabalho, se é a questão financeira. Porque se a gente parar para pensar, diante dessas questões do Livro dos Espíritos falando do egoísmo, a gente vai muitas vezes achar que as pessoas, né, e a gente tem às vezes essa concepção de que o mundo é um mundo mais egoísta, que as pessoas estão mais preocupadas com si do que com o próximo. E aí eu, nessa semana de reflexões, fui fazer algumas pesquisas e falei, gente, o que será que leva uma pessoa a, às vezes, se colocar em risco, se dedicar, às vezes profissionalmente, a cuidar do outro, a se preocupar com o outro. E aí, nessas pesquisas, eu fui primeiro para o egoísmo, que a gente já tinha conversado, a gente já tinha discutido para poder entender mais. E aí a gente traz lá, por exemplo, na questão 913, que Kardec pergunta para os espíritos amigos que dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, dentre todos os vícios, dentre todas as dificuldades, qual o pior deles? E aí os espíritos respondem assim: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. E aí os espíritos continuam discorrendo sobre essa questão e eles chegam a falar que o egoísmo é a verdadeira chaga da sociedade. Aqui um parênteses para a gente pensar, uma chaga é uma ferida, é uma lesão, um machucado. E ele coloca que é uma chaga da sociedade, não da humanidade. E aí ele continua que o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Aí depois, Kardec pergunta, na questão 914, o resumo da pergunta, que é um pouco maior, ele pergunta basicamente como a gente conseguirá extirpar o egoísmo da face da Terra. E aí a resposta dos espíritos amigos é a seguinte: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor darão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e excitam o egoísmo. E isso depende da educação. E aí depois, na 915, que foi o que me levou a muitas reflexões aí essa semana, Kardec pergunta se o egoísmo é inerente à espécie humana. Na verdade, ele faz uma afirmação, ele coloca assim: por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? E aí os espíritos vão respondendo que o egoísmo, sim, é o nosso maior mal, mas que ele afeta várias pessoas e não a humanidade toda. E que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, a gente vai se depurando nas encarnações, este mal será extirpado. E aí eu volto a questionar: será que o egoísmo é inerente do ser humano? Nasceu o ser humano, já vem envolto do egoísmo. Será que é essa a questão? Para pensarmos. E aí, eu, numa das propagandas, né, para convidar os amigos queridos a participar
deste bate-papo de hoje, dessas reflexões sobre o altruísmo, eu citei o livro da Esperança, psicografado por Chico, ditado por Emmanuel, e eu coloquei uma frase do item 78, que depois a gente vai ler novamente no fim. Mas o item 78, Emmanuel coloca o seguinte: o título do capítulo é Ante o Divino Médico. E aí ele coloca uma exortação do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 12. Não são os que gozam saúde que precisam de médico. E aí ele coloca, depois a justificativa, milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Proclamamos que palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. E aí ele vai colocando de todas as indicações do sublime formulário, primam pela segurança e concisão. E ele vai falando de várias doenças da nossa alma, de várias dificuldades do nosso espírito. E ele traz no Evangelho do Cristo a citação para a cura, para o tratamento. E ele começa que dentre a principal, a primeira que Emmanuel cita, ele coloca nas perturbações do egoísmo. Nas perturbações do egoísmo. E ele coloca o seguinte: a receita do tratamento dessa perturbação que o egoísmo nos leva. Faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nós já ouvimos várias vezes essa citação, essa exortação. É curta, é concisa, mas de uma profundidade ímpar. Poderíamos ficar numa palestra inteira falando sobre isso. Poderíamos até fazer um seminário sobre essa citação, de fazer aos outros o que desejas que os outros te façam. Mas eu vou contar uma história que muitos já conhecem, muitos já devem ter ouvido, mas cada vez que alguém vai contá-la, ela é revestida de particularidades, de diferenças. Eu vou contar a história para vocês do bom samaritano. Jesus, ao seu tempo, na sua época, enquanto esteve aqui conosco encarnado, sempre saía peregrinando com os discípulos, ensinando as boas novas do reino de Deus. E muitas vezes nas preleções, nas pregações que ele fazia, ele acabava se encontrando com sacerdotes, doutores da lei, os sacerdotes dos templos judaicos, que iam ouvir as palestras de Jesus, as pregações de Jesus, e muitas vezes o questionavam também. Faziam perguntas sobre o que ele estava ensinando. Mas não faziam perguntas no intuito de aprenderem,
de ampliarem seus conhecimentos. Faziam perguntas para testar Jesus, no intuito de que, se ele falasse algo que fosse incorreto perante as leis judaicas, ele fosse passível de ser desacreditado, que ele poderia ser até condenado pelo Sinédrio. E nesse dia em particular, esse doutor da lei pergunta para Jesus qual o caminho que eles devem seguir para chegarem ao reino dos céus. Jesus olha para ele com um olhar terno e devolve com uma pergunta: o que está escrito na lei? E aí, quando ele fala da lei, ele fala da lei divina, né? Das escrituras que eles tinham trazido de todos os profetas anteriores, de Moisés. E aí este rabino, este sacerdote, esse doutor da lei, fala que na lei de Deus está escrito que amarás a teu Deus com todo o teu coração, com todas as suas forças, com todas as suas energias, com toda a sua disposição. E amarás também ao teu próximo, como a ti mesmo. Jesus, ao término da explanação do sacerdote, fala: eis a sua resposta. E aí o sacerdote, na tentativa ainda de cutucá-lo, de provocá-lo, pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E aí, quando é feita esta pergunta, Jesus fala: vou contar-lhe uma história. Havia um homem vindo de Jerusalém para Jericó. No trajeto da viagem, ele foi abordado por assaltantes que roubaram seus pertences, o agrediram fisicamente e o deixaram estendido no chão, à beira da morte. E eis que vem caminhando um doutor da lei, um sacerdote, que ao ver aquele homem naquelas condições, passa de largo, ou seja, passa longe, como se não tivesse visto. Na estrada, nesse trajeto, vem um outro viajante. E Jesus cita que esse viajante é um levita. Os levitas eram os homens que trabalhavam nos templos. Os doutores da lei eram os sacerdotes que divulgavam a mensagem de Deus. E os levitas eram os auxiliares, que trabalhavam no templo, organizavam os sacrifícios, as arrecadações. Eram homens que estavam constantemente ao lado dos doutores da lei e, por conseguinte, ouviam a mensagem de Deus muito, a todo instante. Este levita também vinha pelo caminho, avista aquele homem machucado, deitado ao chão, e também passa de largo. Ou seja, faz de conta que não é com ele, desvia e segue o seu caminho. E eis que vem um samaritano. Os samaritanos eram judeus também, mas eram discriminados pelos fariseus. Eles acreditavam que os samaritanos
acreditavam, né, seguiam a outro Deus, que eram dos judeus a classe mais desclassificada, menos elevada. Então eles eram discriminados, os samaritanos, pelos outros demais judeus. Esse samaritano em viagem vê aquele homem machucado, largado ao chão, desce do seu jumento e vai socorrê-lo. Nas viagens, os viajantes costumavam carregar vinho para beberem, um vinho diferente do nosso, um vinho mais fraco, mais refrescante, mas que também, por ter álcool, tinha outras propriedades. Azeite também eles transportavam. E esse viajante pega este vinho, lava as feridas deste homem e depois aplica azeite. Era como na época de Jesus, as pessoas tratavam dos enfermos, dos doentes que tinham feridas e escoriações. Eram os medicamentos, a terapêutica da época. Mas esse samaritano pega este homem, depois de cuidar das feridas dele, de hidratá-lo, de dar um pouco de água, coloca-o no jumento e segue viagem com ele até a hospedaria mais próxima. Chegando lá, se hospeda, cuida deste homem que estava ferido, alimenta-o. No outro dia acorda e segue sua viagem, falando para o dono da hospedaria que estaria pagando as despesas daquele homem, já dá uma parte, 2 moedas na época, né? 2 dracmas, que já cobriria com certeza a hospedagem daquele dia e por mais alguns dias. E fala para o dono da hospedaria que retornará em alguns dias de viagem, que passará por lá e se tiver ainda despesas a serem quitadas, ele pagará as dívidas. E que nesse período o dono da hospedaria procure cuidar daquele homem da melhor forma possível. Terminada a história, Jesus olha para o doutor da lei que o interrogou e pergunta para ele, dentre os 3, o doutor da lei, o levita e o samaritano, quem foi o mais próximo daquele homem machucado? E aí esse doutor da lei responde, o samaritano. E Jesus olha para ele com um olhar terno e fala, eis a sua resposta, vá e faça igual. Essa lição maravilhosa que mexe com a gente, nos deixa felizes, faz-nos questionar sobre qual o motivo de um viajante parar, socorrer um estranho. Em momento algum, ele perguntou o nome do homem, o que aconteceu com ele, por que ele estava ali, simplesmente o ajudou. E ajudando-o, foi embora também, sem cobrar-lhe nada, nem sequer um agradecimento. Samaritano virou sinônimo de boa pessoa, de pessoa que auxilia o próximo sem se questionar. E aí trago para vocês novamente a grande questão. O que é o egoísmo? O que é o altruísmo? Na história que contamos, a gente consegue distinguir perfeitamente os que foram egoístas e os que foram, ou o que foi, altruísta. O egoísta é aquele que se preocupa consigo antes de qualquer coisa. Se tiver que tomar uma decisão, o mais importante na sua decisão é ele próprio. Depois de
todas as questões avaliadas e as necessidades dele atendida, ele vai se preocupar com os outros. Gente, estão perguntando aqui, falando que o som tá baixo, ele tá para todo mundo, o som. Vou aproximar aqui um pouquinho mais para ver se fica melhor o som. Deixa eu ampliar. Oi. Melhorou? Como é que tá? Então o egoísta, gente, ele vai ver antes de tudo o que popularmente a gente fala, o seu umbigo. Já o altruísta é aquele que acaba olhando mais para o outro do que para si. Ele olha para si também, mas ele faz aquela máxima que nós estamos falando. Fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse conosco mesmo. E aí, a gente tem esse questionamento. O egoísmo é uma característica inerente ao homem ou não? Gente, eu vou sumir um pouquinho que eu vou pegar um fone de ouvido, que aí tem um microfone para ver se a gente melhora. Um minuto. Fiquem aí com Chico. Voltei. Marilda falou e alguns falaram que em alguns locais está bom. Mas vamos colocar o microfone para ver se a gente... E agora? Oi? E agora? Melhorou? Como é que tá agora? E agora? Oi? Então vamos lá. Vocês vão me dizer, inclusive, fiquem à vontade para fazerem perguntas aí, o que a gente puder explicar ou não. E aí, gente, egoísmo. O homem é egoísta por natureza ou o homem é altruísta por natureza? Nessas pesquisas dessa semana, piorou agora? Voltemos ao que está. Os que estavam com fone de ouvido, por favor, não fiquem com fone de ouvido. E agora, gente, melhorou? Então vamos lá, voltou. Eu estava fazendo essa semana vários pesquisadores, né, vários filósofos, várias cientistas andaram falando. o Vlamir piorou, melhorou. Ixi, gente, agora ficou tudo ruim. Vamos ver de novo. Vamos voltar. Às vezes são as conexões. Agora melhorou. Benê, tá bom. Ficou ótimo. Então vamos lá. Vamos tentar. Agora sim. Ixi, piorou. Assim está ótimo. Melhorou. Então vamos, gente. Acho que é a conexão. Aos poucos ela vai tentando estabilizar e a gente vê se fica melhor. Então, nessas reflexões, alguns cientistas e alguns filósofos traziam, por exemplo, a ideia de que o homem é o lobo dele próprio. O homem é o lobo do homem. O que quer dizer? Que o homem é aquele que vai destruir o próprio homem. E ele, né, Holmes, Freud, vários outros filósofos, pesquisadores, cientistas, traziam essa ideia de que o homem é egoísta por natureza. No Livro dos Espíritos, a gente vê a resposta dos espíritos que alguns homens são egoístas, mas que a humanidade toda não é. E aí fui pesquisar artigos científicos e vamos fazer uma ressalva aqui, que eu acho que é importante nesse momento a gente fazer essa ressalva. A ciência, gente, ela não vem para deixar os homens cegos. A ciência veio e ela surgiu justamente após a época das trevas, né? Nós tivemos a época da mediunidade, da Idade Média, perdão. A Idade Média, que foi um período de trevas. Ou seja, a gente só seguia
temia cegamente os desígnios da igreja, a igreja que estava dominante. E neste período de seguir cegamente os princípios da igreja, nós fugimos de muita evolução científica. Depois de 1200, 1300, a ciência começa a se instalar. E a ciência, na verdade, ela faz o quê? Perguntas. Ela faz uma pergunta e para ela obter essa resposta, ela tenta isolar o máximo aquela questão que ela tem para que interferências externas, quaisquer que sejam, não atrapalhem as suas conclusões. Então é o que a gente fala de estudos com caso controle, duplo cego, uma série de coisas. Então, pensando, sei lá, em qualquer procedimento, se um medicamento qualquer tira a dor de cabeça. Como é que eu vou saber que esse medicamento tira a dor de cabeça? Então eu pego pessoas com dor de cabeça, várias pessoas com dor de cabeça, e dou o medicamento que eu quero para um grupo de pessoas. E um medicamento que não é medicamento, é uma farinha qualquer ali, para outro grupo de pessoas que também está com dor de cabeça. Espero um tempo e vou lá. Quem está pesquisando sabe, esse tomou o medicamento, aquele tomou o que a gente chama de placebo. E vou fazendo o levantamento. E aí vou ver, de 10 que eu dei o medicamento para dor de cabeça, quantos melhoraram? 9. Dos 10 que eu dei o medicamento para dor de cabeça, que era o placebo, quantos melhoraram? 2. Porque tem o efeito placebo, o tempo passa e tal. Ou seja, quem tem dor de cabeça, se toma o medicamento, 90% melhora. Enquanto que quem não tomar o medicamento, 20% melhora. Então é interessante tomar o medicamento? Sim. É isso que a ciência faz. Em todos os tempos a ciência faz isso. Como em tudo na vida, tem bons cientistas, maus pesquisadores e assim vai. E aí a ciência foi pesquisar, foi fazer experimentos para descobrir se o homem é egoísta ou não. E pasmem, o egoísmo não está comprovado cientificamente. Mas o altruísmo, sim. O altruísmo começou com estudos junto aos animais. Cientistas, em 2012, mais ou menos, na África, estudando colônias de formigas. Eles ficaram vários dias estudando as colônias de formigas e observavam as formigas atacando cupizeiros. Então tinham aqueles cupizeiros gigantescos e as formigas não conseguiam entrar no cupizeiro. Então elas faziam o quê? Elas ficavam à espreita. Quando os cupins saíam, as formigas atacavam os cupins porque elas se alimentavam dos cupins. E como é que era feito esse ataque? Uma batalha. As formigas maiores iam lá no processo, atacavam os cupins, né? E as menores transportavam isso. Só que os cupins guerreavam pela sua sobrevivência. Então, neste processo dessa luta para a sobrevivência, o cupim às vezes grudava na perna da formiga e arrancava ou mutilava um pedaço da pata da perna da formiga. O que acontecia com essa formiga que na batalha perdeu uma perna? Vinham outras formigas que a função delas era de curar, de tratar, função médica. Elas de socorro, elas vinham, passavam substâncias na pata, na perna daquela formiga, para evitar contaminação de bactérias do que fosse, e transportavam esta formiga de volta para o formigueiro. Eram sobreviventes da batalha, da guerra. E aí, eles chegaram à conclusão de que essa formiga que tinha 6 pernas, 6 patas, perdeu uma. 24 horas depois deste cuidado, ela retomava as suas atividades e já estava andando com a velocidade normal, como se tivesse as 6 patas. Então, eles observaram que tinham sobreviventes com 5 patas, sobreviventes com 4 patas, e a vida continuava.
E aí o questionamento, por que a formiga faz isso? Se elas tivessem inerente nelas essa condição da sobrevivência, de se preocuparem consigo, do egoísmo, elas largariam aquelas formigas que foram mutiladas no campo de batalha, voltariam para o formigueiro se preocupando com elas. Opa, é uma a menos, vai sobrar mais comida para mim. Mas não. Tinha um grupo de formigas que só resgatavam as formigas lesionadas na guerra. Levavam de volta para o cupizeiro, tratavam delas, elas se recuperavam e a vida seguia. Descobriu-se que 30% das formigas do formigueiro eram veteranos de batalha, que tinham lesões das batalhas anteriores. E essas experiências foram sendo observadas com outros animais, observadas com macacos, de uma vida não de competição, mas de uma vida de colaboração. Uma espécie de macacos, e a grande maioria dos primatas faz isso, quando são ameaçadas por algum predador, aquele que observou que o predador está vindo, ele começa a gritar, primeiro para avisar o bando todo, e segundo, para chamar a atenção do predador para vir atrás dele, e correr atrás dele e preservar os demais. Os estudos foram sendo ampliados, né? Falou, mas será que no homem é igual? E aí fizeram estudos com crianças. Olha que interessante. Crianças novinhas, de no máximo 2 anos de idade. O pesquisador fazia o quê? Numa sala, a criança com um familiar, ou o pai ou a mãe, para ela se sentir à vontade, o pesquisador entrava, portando uma série de livros, e na área que ele estava tinha um armário ao fundo, que precisava abrir as portas. E as portas estavam fechadas. O pesquisador vinha com esses vários livros na direção do armário, batia no guarda-roupa, no armário, voltava para trás, segurando os livros, batia novamente e dava um passo. Não falava nada. A criança que estava lá na sala observando aquela cena, ela saía de perto dos pais, ia até o armário, abria o armário para a pessoa guardar os livros. Fizeram isso com outros objetos, a pessoa colocando alguma coisa em cima da mesa e de repente esse objeto, uma mesa baixa, lógico, para a altura da criança, esse objeto caía e esse pesquisador esticava a mão e não alcançava o objeto e fazia assim com a mão querendo pegar o objeto. A criança ia lá, pegava o objeto e entregava para o pesquisador. Mas outra conclusão que eles chegaram, que nós somos altruístas. Gostamos de ajudar ao próximo. Geneticamente. Nós temos isso incorporado em nós. Não se dando por satisfeitos, os pesquisadores foram falar, não, vamos ver o que acontece no cérebro. Agora, nos últimos 15, 20 anos, a gente tem aí os avanços da neurociência, que a gente consegue colocar eletrodos e colocar a pessoa dentro de um aparelho de ressonância, de imagem, e verificar as áreas do cérebro que são afetadas. E eles descobriram que as pessoas que praticam atos de bondade estimulam uma área do cérebro que chama-se área cingulada. E essa área vai dar a liberação, vai estimular a liberação de neurotransmissores que dão a sensação de prazer, de felicidade. Ou seja, praticar o altruísmo, ajudar ao próximo, traz a sensação física de felicidade. E aí vários experimentos, depois se vocês tiverem interesse, vocês avisam, a gente coloca os vários artigos, as várias experiências, para a gente poder entender isso. Altruísmo é uma característica, sim, inerente ao homem, diferente do egoísmo. E aí vem uma grande questão. Por quê? Se é uma característica inerente aos animais, lá com as formigas, que elas ajudam a própria espécie, aos índios, que se a gente é altruístas nesse aspecto de cuidarem dos outros,
as crianças são altruístas, adultos que praticam caridade têm essas recompensas do altruísmo, ou seja, apesar de todas essas comprovações científicas de que é uma característica inata do ser humano, por que temos pessoas egoístas? Por quê? Será que elas deixaram de se preocupar com o próximo por alguma questão? Será que elas foram magoadas? E neste processo de serem magoadas, elas se fecharam dentro de si e começaram a se preocupar mais consigo, ao invés de se preocupar com o outro? O altruísmo é esse sentimento inato. Só que a gente precisa fazer ele circular, ele entrar em ação. Não basta eu ter essa característica inata, é que nem a criança. A gente percebeu que o altruísmo está lá. Mas isso precisa se converter em ação. A criança saiu de perto dos pais, se locomoveu, atravessou uma sala enorme, até chegar perto do pesquisador, abrir o armário para ele guardar os livros que ele estava carregando. Este altruísmo, este sentimento, essa característica inerente do homem, se transforma em ação da caridade. Por que a gente está trazendo isso? Muitas pessoas, tem a foto aqui do Chico, muitas pessoas podem achar que o fato de sermos altruístas é uma característica de espíritos nobres, de espíritos elevadíssimos, como Chico Xavier, Madre Teresa, Francisco de Assis e tantos outros, Paulo, Pedro. Mas não. Com esses estudos, com esta comprovação científica, o altruísmo é de todo homem. Todo homem, por excelência, é altruísta. E este postulado a gente consegue entender como? Perguntado por Kardec, os espíritos respondem. Kardec perguntou: aonde está escrita a lei de Deus? E Kardec responde que a lei de Deus está escrita na consciência do homem. O altruísmo, como somos perfectíveis, criados por Deus, que é a perfeição, quando Ele nos criou, Ele nos colocou esta centelha dele. Deus são as qualidades ao infinito. E colocou em nós a centelha das suas qualidades. Nós somos perfectíveis. Nós temos todas as qualidades de Deus de forma, algumas vezes, latente. O altruísmo é uma delas, que está em nós. E quando nós não temos fatores desfavoráveis, que foi o questionamento por que a pessoa se torna egoísta ao invés de continuar altruísta, que é a sua essência, quando a gente tem fatores favoráveis, o altruísmo vai embora. Quando nós não temos, a gente se foca no egoísmo. Nós estamos num mundo onde a gente se preocupa muito mais com a competição do que a colaboração. Os ambientes corporativos, as escolas, na sociedade, nós somos estimulados a todo tempo a nos preocuparmos com a competição. A lei da sobrevivência. O mais forte sobreviverá. Ao invés de nos preocuparmos com a colaboração. Só que se a gente for na natureza, como nós mencionamos, as formigas só conseguem se alimentar com a colaboração, não com a competição. Vai ter a competição entre as formigas e os cupins? Claro, é a lei da sobrevivência, a lei da natureza de um ser acabar se alimentando de outro ser, na condição do mundo que ainda estamos. Mas elas só conseguem os seus intentos, só conseguem sobreviver por conta da colaboração.
E nós, homens? Por que deixamos isso de lado? Assistindo, preparando esses materiais para a gente poder bater esse papo, a OCDE, que é a Organização Comercial e Desenvolvimento da Economia do Mundo, um órgão das Nações Unidas, fez uma pesquisa com 10 fatores em nível global, incluindo a renda, o dinheiro, dentre esses 10 fatores, para verificar qual era o caminho da felicidade. O que a pessoa queria desses 10 fatores para ser feliz. E o que ficou em primeiro lugar? Qualidade nas relações humanas e sociais. Ou seja, altruísmo. Ou seja, colaboração. Mais importante que dinheiro, mais importante que poder, mais importante que tudo. E aí, a gente tem na pesquisa que mostra que as pessoas valorizam isso. Por quê que a gente tem na sociedade uma banalidade da bondade e uma exaltação do mal? Nós banalizamos a bondade e exaltamos o mal. Se nós prestarmos atenção, vai lá, um jogo de futebol, por exemplo. Se tem um jogo, ocorre tudo bem, as pessoas saem, ninguém vai lá falar, olha que bacana, pudemos assistir o jogo, todos felizes, ninguém se machucou, num clima de cordialidade, de fraternidade, de cordialidade, de colaboração. Nós nunca ouvimos uma notícia desse tipo. Mas se tem algum conflito, alguma briga de 2 torcedores, um contra o outro, já vira manchete, já vira notícia de rádio, TV, revista, enfim, jornal, o que for. Nós temos, pela nossa condição, essa situação de exaltação do mal. E os Espíritos já nos trazem que nós permitimos que o mal exista na face da Terra porque as pessoas que são boas, elas são tímidas, elas são acanhadas, elas não... Oi? Tudo certo? Elas não são arrojadas, elas não são impetuosas. E as pessoas que praticam mal têm mais essa postura. Então, falamos aí do altruísmo, falamos do egoísmo, que é esta grande chaga para a humanidade. Bacana ali, altruísmo. Como é que eu faço para ser mais altruísta? Como eu faço para fazer essa transformação de sair da condição de um ser egoísta para ir para a condição de um ser altruísta, que coloca a caridade em ação? Para isso, gente, nós precisamos de 2 mudanças. Precisamos fazer uma mudança individual, inerente a cada um de nós. E precisamos fazer uma mudança social. A individual, nós já temos aí há 2000 anos a receita para ser feita. Jesus já trazia o exemplo de como chegaremos a esta condição do altruísmo, cada um de nós. Jesus já nos dá a receita. Amar ao próximo como a nós mesmos. E aí todas as variantes disso. Orar pelos inimigos, perdoar 70 vezes 7. Neste livro aqui, o livro da esperança, que a gente leu agora um trechinho, para vocês verem os males que Emmanuel traz a receita.
o primeiro que a gente está discutindo hoje, que é o egoísmo e o contraponto do o altruísmo. Ele coloca na cólera. Qual é a solução para a cólera? Na paciência possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino dos céus sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito, por falsa virtude. Se aspiras a ser o maior, sê no mundo o servo de todos. Nos quesitos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade, e a verdade vos libertará. Nas dores pelas ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, oras pelos que te perseguem e te caluniam. E nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. E aí é o trecho que eu coloquei lá para nós lermos. Sim, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, ou seja, o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Será que nós estamos fugindo do remédio? Essa é a lição de 2000 anos, gente, que está aí, fácil, ao nosso lado, ao nosso contato a qualquer momento. A outra lição, ela é mais recente, com o surgimento de uma nova ciência, que é a neurociência, a epigenética, que nos mostra que nós podemos modificar o nosso cérebro quando treinamos o altruísmo. Lembra que a gente falou do egoísmo, que às vezes a pessoa aconteceu alguma coisa com ela e ela se desvirtuou, se desiludiu e pratica esse egoísmo? Com exercícios, com práticas, ela consegue modelar o seu cérebro para voltar a ter a felicidade na prática do altruísmo. E como a gente pode fazer isso? Treinando gratidão, gentileza, cooperação e, pasmem, respiração. Ai, Ari, não entendi isso não. Respiração, o que tem a ver respiração? Quando nós ficamos agitados, a primeira coisa que a gente para de fazer é respirar. Ou acelera a respiração. E acelerando a respiração, a gente vai estimulando aquele nosso mecanismo de defesa ou ataque. Eu estou chateado com alguma injúria, com alguma coisa, e aí meu coração acelera, batimento cardíaco acelera, a respiração ofegante, e aí se eu volto a minha respiração para a condição da tranquilidade, da serenidade, eu organizo todo o meu corpo físico. Então, respirar. Às vezes nós temos dificuldade de respirar. A gente respira muito, às vezes, com o tórax. E nós precisamos respirar também com o nosso abdômen. Abdômen para fora, abdômen para dentro. Enfim,
Mas desses 4 princípios que eu falei da neurociência, o que eles foram fazer? Eles foram fazer uma pesquisa com crianças de 4 a 5 anos. Eles pegaram essas crianças e antes de fazerem a experiência, eles fizeram figurinhas de alegria, de felicidade, de raiva, de ódio, não sei o quê, e pediram para as crianças escolherem quem eram os amigos, de quem eles não gostavam, os doentes e quem eles não conheciam. Colocou a foto das crianças, das várias crianças, e cada criança vinha e colocava o adesivo. Esse é meu amigo, esse eu não gosto, esse é um doente, esse é um desconhecido. Primeiros dados coletados. A maioria das crianças só escolheu os amigos. Não estavam preocupados com quem... Claro, alguns colocaram dos que eles não gostavam, outros nem sabiam se tinha algum doente ou não, e desconhecido, eles também não se preocuparam. O que foi feito? 8 semanas. E por que 8 semanas, gente? Nosso cérebro, a gente consegue realizar a neuroplasticidade, a mudança de sinapses, de conexões, readequação da produção das substâncias, né, os neurotransmissores. Esse processo todo demora 2 meses, 8 semanas. É um processo de adaptação de uma célula altamente específica. Espiritualmente falando, 8 semanas é o tempo de adquirir o hábito. O espírito começa a fazer aquele exercício diariamente. No começo é um processo difícil, traumático. Depois aquilo se incorpora como um hábito e ele começa a fazer aquilo. Eles exercitaram com as crianças práticas de gratidão, de gentileza, de cooperação e exercícios de respiração por 20 minutos diariamente. Só 20 minutos diariamente. Depois de 8 semanas, eles repetiram o questionamento, a experiência. O que antes o gráfico mostrava enormemente as crianças escolhendo somente os amigos, porque elas só estavam preocupadas consigo, com os amigos, eu e meus amigos. Depois dessas 8 semanas, todas as 4 opções, os amigos, os desconhecidos, os, entre aspas, inimigos, porque nessa idade as crianças não fazem inimigos, mas aqueles que eles tinham menos contato, e os doentes, eles conseguiam reconhecer todos. E as colunas ficaram todas iguais. Eles sabiam daqueles que eles não tinham tanto contato, aquele que era um desconhecido, aqueles que estavam doentes, e também lembravam dos seus amigos. Então, relembrando, o que precisamos exercitar a partir de hoje, pelo menos 20 minutos diariamente. Gratidão, gentileza, cooperação, respiração. Essas são as mudanças para nos tornarmos mais altruístas do ponto de vista individual e do ponto de vista social. São 4 aspectos, gente. Primeiro, aumento da cooperação. Quer sejam nas escolas para aqueles que estudam, ambiente de trabalho, ambientes públicos, cooperação, aumentar a cooperação. Segundo item, harmonia sustentável, fazer mais com menos. De certa maneira, eu estou exercitando aquela condição da gratidão. A primeira, eu estou cooperação no trabalho. Eu estou fazendo o quê? Gentileza. Não é? Tem uma frase popular que diz que gentileza... Então, eu vou ter um aumento de cooperação a partir do momento que eu começo a ter gentileza com o outro. Eu vou ter uma harmonia sustentável, ou seja, gratidão, quando eu começar a fazer mais com menos. Um outro, economia solidária, gente. Deixar de me preocupar com o ter, me preocupar mais com o ser.
um dos motivos do egoísmo é o materialismo desenfreado. Eu preciso trabalhar, preciso ganhar mais, preciso ter mais. Trabalhar para ter. A partir do momento que eu vou me preocupar, para que eu preciso ter tanto? Para que eu preciso pegar tudo que está no final da prateleira e a outra pessoa que está ali do meu lado, eu vou deixá-la sem nada? E aí, com isso, a gente vai ter compromisso local. E a partir deste compromisso local, na minha família, na minha sociedade, na minha cidade, no meu estado, eu vou ter uma responsabilidade global. Hoje é um tema para a gente conversar, para a gente falar, para reflexões, gente. Né? Geralmente, quando a gente faz os temas evangélicos, são temas que às vezes não abrem tanto para indagações, questionamentos, perguntas, dúvidas, porque são as respostas tradicionais que nós temos que ter. A gente pensando lá na parábola do samaritano que eu falei, a máxima do Cristo que a gente sempre fala, que era amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A gente fala de 3 amores. Primeiro, amar a Deus. E quando a gente fala amar a Deus, muitas pessoas falam, mas eu amo a Deus. Como é que a gente ama a Deus? Como é que a gente ama alguém ou algo que a gente não conhece? E será que nós conhecemos a Deus? Quem a gente conhece, nós temos proximidade. Nós temos intimidade. Será que nós conversamos intimamente com Deus todos os dias? Nós batemos um papo com Deus todos os dias? Para no silêncio das nossas conversas, das nossas reflexões com Ele, nós conseguirmos ouvir o que Ele tem a nos dizer? De termos esta cumplicidade com Ele? Conversar com Deus todos os dias. Não somente nos momentos que nós precisamos dele. Olha o ato egoísta. Altruísmo. Conversar com Deus a todos os instantes. Porque por Ele nós estamos aqui. Por Ele caminhamos à perfeição. Temos a centelha da perfectibilidade dentro de nós. Colocadas por Deus. Temos que ter esta intimidade com Deus. 3 amores nós falamos. Amar a Deus. Amar ao próximo. Só amarei ao próximo se eu amar a Deus. O próximo também não é criação de Deus. Como vou amar a Deus se eu não amo as suas criações? E o terceiro amor? Amar a si mesmo. Quantos de nós esquece-se de se amar? Não estamos falando aqui daquele amor, eu me amo, eu sou lindo, eu sou perfeito, eu sou o melhor. Não. Estamos falando do amor de se reconhecer. O amor de não se cobrar em demasia. De saber que somos falíveis. E ao cometermos falhas, termos o respeito, o amor conosco mesmo, para as nossas falhas, para as nossas indulgências e nos modificarmos. Procurarmos o que é melhor para nós. Eu queria terminar esse bate-papo com vocês trazendo um poema para vocês. Não é de minha autoria, é de autoria de Braulio Bessa.
companheiro nordestino que é ótimo de memória, eu fico admirado dele de trazer os poemas da cabeça, e não é um, são vários que ele vai escrevendo e ele vai trazendo e ele lembra com muita dedicação, muito carinho. Então, um dos poemas que ele compôs, não está na íntegra, mas os fragmentos importantes, né? Fica o convite para vocês procurarem pela internet, Braulio Bessa. E o poema é E você? O que tem para doar? Será que nós temos alguma coisa para doar? Porque a partir do momento que eu vou doar, eu estou praticando a caridade, a semelhança do samaritano. E praticando essa caridade, eu estou estimulando um sentimento que é inato meu, que é o sentimento do altruísmo. É isso, o Vlamir lembrou aqui, ele tem um blog, né? Um site que chama-se Poesia com Rapadura. Isso mesmo, Vlamir. Então eu vou ler. E você? O que tem para doar? O ser humano tem tanto para doar e muitas vezes não percebe. O que você tem para doar? Você tem muito para doar e tem muita gente para receber. Doar pode ser cura para tudo que te faz doer. Tem um abraço para quem precisa. Apesar de estamos numa época onde não conseguimos nos dar um abraço físico, mas uma videochamada, um abraço virtual. Um abraço para quem precisa. Uma mão para quem caiu. Uma palavra de força para quem desistiu. Uma oração para quem já partiu. Um bom dia na esquina para um desconhecido. Um conselho para guiar alguém que está perdido. Um brinquedo, um cobertor, um livro que já foi lido. Doando, você aprende o valor da gratidão. Aquele sapato velho que não vale um tostão, vale muito para quem está com os pés no chão. Um pão para quem sente fome, com barriga vazia. E se vazia for a mente, doe sabedoria. Quem sabe este alguém será doador um dia. Se doe a alguém. Quem doa um abraço é abraçado também. Afinal, doar bondade é fazer o próprio bem. Não perca tempo. Doe-se agora, não no dia derradeiro. E se repartindo que a gente se sente inteiro. É se repartindo que a gente se sente inteiro. Olha o altruísmo, gente. Braulio Bessa. Se repartindo, se doando, se dando, a gente se sente inteiro, a gente se sente completo. E peço permissão a vocês para encerrarmos este bate-papo de hoje com uma oração que particularmente adoro, que acredito que ela venha coincidir, fechar tudo que conversamos hoje.
Poderia ser chamada a oração do bom samaritano, a oração do altruísmo, a oração da caridade, a oração do verdadeiro amor. Mas ela se chama oração a São Francisco. Então eu vou pedir a todos, agradecendo primeiro agradecer a presença de todos nessas reflexões, lembrando que a casa ainda se mantém com esta proposta de atividades virtuais. Tem os nossos canais de comunicação, e-mails, o WhatsApp, os contatos, né? As redes sociais, podem vocês interagirem, perguntarem, conversarem conosco lá. Temos os nossos projetos que estão acontecendo, porque diante de tudo que nós falamos, o doar não pode parar. Quem precisa, quem necessita, não pode esperar. Então estamos nas nossas atividades. Queria aproveitar, hoje eu conversei um pouco com o Nelson a respeito do projeto do Lar São Francisco. Nós não estamos fazendo ações lá no Lar São Francisco, nem no acolher, no abrigo das crianças. Elas se fecharam, justamente para proteger aqueles que lá se encontram. Algumas ações estão sendo feitas com eles, e para o Lar São Francisco, coincidentemente com o nome da oração que nós vamos fazer, eles estão precisando de materiais de limpeza. Então, quem puder colaborar, quem puder ajudar, depois nos chama no particular, nos chama nas nossas redes sociais. A gente agradece muito, e as doações que a gente receber, a gente vai conseguir fazer com que cheguem a eles. Então vamos lá. Eu gostaria de pedir então a todos que ficassem numa posição bem confortável aí nos seus lares, que fechassem os olhos, que tranquilizassem os seus corações e que organizassem a sua respiração. Que possamos, por alguns instantes, prestar atenção na nossa respiração. Inspirar, segurar um pouco este ar nos nossos pulmões e lentamente soltar este ar, permitindo a troca dos gases, a harmonização de todo o nosso corpo físico. E elevando os nossos pensamentos, as nossas intenções, a nossa mente, humildemente rogamos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que recebemos. É perdoando que somos perdoados.
e desencarnando, morrendo o corpo físico, que nos dirigimos para a verdadeira vida, a vida eterna do Espírito. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, obrigado pela paciência, pela disposição de vocês, de ficarem conosco até agora. Um excelente final de sábado para vocês, um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo, fiquem em paz.